Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito de Deus derrame sobre ti a bênção sobrenatural. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da oração da manhã. Escreva abaixo sua versão atualizada, se está comigo pela primeira vez, mais uma manhã, mais um dia, e esse dia o Senhor fez, e que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida todos os dias. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E eu quero muito que você saia dessa transmissão hoje mais forte do que você entrou. Não é apenas uma oração repetitiva. Talvez você diz, eu já enjoei, todos os dias estou aqui orando. Tu vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Segure a sua emoção e aprenda a viver por fé, que você vai ver que a cada dia o Senhor firma os passos do homem bom. Eu quero que você que está melhorando de vida, você que diz, pastor, eu estou melhorando, estou acordando mais cedo, estou mais disposto, estou mais esperto, estou mais atento à voz do Espírito Santo. Se isso tem acontecido com você, escreva abaixo, pastor, eu tenho melhorado, graças a Deus, meu desempenho no trabalho, minha vida espiritual, minha comunhão com Deus, e estou vendo uma crescente na minha vida. E isso é importante, pode escrever abaixo rapidinho, em poucas palavras. Eu vou dedicar esses nossos primeiros 2 minutos da live para que você escreva. E se você me assiste e em outro momento, é importante você também escrever na descrição do vídeo, no espaço dos comentários, para que outras e outras pessoas possam também desfrutar e ver, porque Deus é fiel. Vamos apertar o dedão no like e vamos também disparar para a honra e glória do Senhor, para mais pessoas, essa nossa transmissão de 5 a 10 pessoas, para que juntos possamos caminhar na fé e na força do Espírito Santo. Você sabe que quem quer crescer não mede esforços. Uma pessoa que realmente está disposta a mudar de vida, a prosperar, a avançar, ela não brinca com as coisas espirituais, ela avança. Vamos para o livro dos Hebreus, estaremos terminando esse estudo e segunda-feira nós vamos começar um grande propósito que já há muito tempo eu tenho no meu coração e eu falo com vocês daqui a pouco. Grandes bênçãos já recebi esse ano, tá aqui, minha vida tem melhorado, Mary Grace, tá aqui, glória a Deus pela sua, amém, Deus abençoe Josefa, tem melhorado em todas as áreas, conectada com Deus, me trazendo sabedoria, muito bom ver cá. Melhorado o relacionamento com Deus, eu tenho melhorado muito, orado e tenho mais fé. Que bom, Nívia, bom ouvir isso. Eu sou mais que vencedor. Bom, queridos, vamos para a Galeria dos Heróis da Fé. É importante preparar o teu espírito para o dia de hoje. Estar conectado antes do mal vir, antes do problema vir, amanhecer clamando a Deus, é um ato de sabedoria e inteligência. E o que é buscar a Deus alguns minutos do início do dia, se precisaremos desse Deus o dia todo? Então desperte nesse entendimento, vale a pena você crescer, vale a pena você prosperar dentro desse aspecto. Falamos ontem sobre Davi e observamos que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, foi perseguido por Saul, não temeu em meio às perseguições, Deus o abençoou e apesar dos seus erros, ele foi um dos compositores dos salmos, da maioria dos salmos, e nós observamos que em cada salmo Davi expressava sua intimidade e sua comunhão com Deus. Continuamos o exercício na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, no versículo 33. Fala sobre aqueles que venceram na fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, é aqui que eu quero que você entenda, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida
os exércitos dos estranhos. Da fraqueza tiraram forças. Nem sempre você vai estar 100% todo dia. Você acha que todo dia a gente acorda dizendo, hoje é o dia, hoje nós vamos a... Não. Tem dia que a gente levanta azedo, tem dia que a gente levanta cansado, dorme, parece que não descansamos nada. Tem dia que nós levantamos chateados com alguma coisa que aconteceu no dia anterior. Não somos máquinas, robôs, não. Existem dias que nós passamos por situações, como Paulo diz em Efésios, que é o dia mau. Existem dias que derrubamos um gigante, o outro já está lá na esquina da frente dizendo, pode vir que você derrubou esse aí, mas eu sou mais habilidoso que esse que você derrubou. Existem situações que treinam o nosso espírito, pois não se engane, da mesma forma que malhamos o corpo, malhamos o espírito. E quando nós combatemos pela fé, oramos, sabe, há uma disposição no nosso espírito em obedecer à voz de Deus, isso começa a melhorar a nossa vida em todos os aspectos e em todas as áreas. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus firma os passos do homem bom. Ele é poderoso. Então, o que eu quero desafiar você é simples, a confiar na grandiosidade de Deus em meio a todas as lutas que você possa enfrentar neste momento da sua vida. E da fraqueza você consegue tirar força. Porque, observe, vamos tomar por análise os animais. Observe que existe o rei da selva, que é o leão. Observe que existe aquele que corre mais rápido. Podemos trazer no exemplo a lebre. Tem um pique, uma disparada. Mas observamos que também no meio dessa fauna existe a tartaruga. E a tartaruga, por sua vez, apesar de ser a mais devagar da turma, mas existem espécies de tartarugas que vivem muito mais do que alguns animais que têm muito mais força do que ela. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a tartaruga, sabendo de suas debilidades, ela tem um casco onde ela se esconde e ela se defende dos ataques dos animais. E por mais que alguns animais tentem, ela fica ali dentro, esperando a agonia passar. E da fraqueza, ela tira força. Deus, ele é tão perfeito na concepção que ele não erra e não errou em nada. Então, no momento da sua fraqueza, se lembre dos sermões que você ouviu, reassista às lives, volte a ler os livros que você tem na sua cabeceira. Eu estou com 2 livros aqui de cabeceira, e um livro é um livro de John Maxwell, A Arte de Influenciar Pessoas, e esse livro aqui é muito bacana, e o subtítulo é Sozinho Você Não Chega a Lugar Nenhum. Tem um tópico do livro que diz assim, eu quero que você entenda, que é 5 maneiras que você deseja que as pessoas lhe tratem. Porque às vezes no momento de fraqueza tem gente que sabe que começa a dar coice em todo mundo. Começa a maltratar as pessoas, começa a brigar com as pessoas, começa, sabe, a denegrir as pessoas. Tem gente que de repente seu marido ou a esposa, aos olhos dele, fizeram alguma coisa que não é legal, azeda o dia da pessoa, a pessoa vai lá e faz dobrado, e aí acaba que a besteira fica pronta. Então, o John Maxwell, ele fala uma coisa interessante sobre esses 5 tópicos, que são as virtudes de um relacionamento bom, de um relacionamento positivo. Não intoxique os relacionamentos. E uma delas é saber incentivar as pessoas, saber extrair o melhor das pessoas. Ele diz assim, eu quero ler só um trechinho para você. Diz assim, não há exercício melhor para fortalecer o coração do que levantar a moral de uma pessoa que está na pior.
Pense nisso. Seus melhores amigos são aqueles que o incentivam. Não dá para manter relacionamentos profundos ou íntimos com pessoas que sempre nos depreciam. Temos a tendência de evitar gente assim e procurar quem acredita em nosso potencial e nos dá força. E aí ele fala sobre um livro do Dr. Maxwell Maltz, que diz assim, o autor, ele era um dos títulos mais vendidos e populares. O autor era um cirurgião plástico que transformava rostos desfigurados e os fazia mais atraentes. Ele notou que em todos os casos a imagem que o paciente fazia a respeito de si era melhor depois de feita a cirurgia. Além de ser um cirurgião de sucesso, Dr. Maltz era um grande psicólogo que compreendia a natureza humana. É muito importante você compreender que nem todas as pessoas, elas precisam que você dê mais um sermão, que você puxe ainda mais ela para baixo, recorrente a uma situação que ela está vivendo. A verdade, ela é libertadora, fato, mas o remédio que cura e que mata pode ser o mesmo a depender da dosagem. Então, tome muito cuidado com o excesso de preocupação em querer passar um sermão, em querer passar uma imagem, em querer passar até mesmo um sabão, como diz o Matuto, em todo mundo. Comece a ser um incentivador das pessoas. Eu já trabalhei com treinadores que cada jogada errada do time, eles soltavam um palavrão. Chamava o jogador de burro na beira do campo e ficava com aquela coisa, revoltado. E aí no final do jogo, estava lá esse treinador que dava uma série de lição de morais na beira do campo, bebendo. E aí a gente era garoto, adolescente, voltava para casa e ele ficava lá prostrado, jogado na bebida. E aí a gente entende hoje, fazendo uma análise comportamental e bíblica do ser humano, que aquele não passava de alguém que jogava suas raivas das frustrações que ele teve, talvez quando criança, por não conseguir ir até o final e ser um jogador de futebol. Em contrapartida, eu já trabalhei com treinadores que era aquele paizão na beira do campo. Vamos lá, vai dar certo, ei, levanta a cabeça, vamos embora, tenta novamente, chuta de novo, vem cá, vamos fazer assim, bate na bola fatiada, isso, vamos lá, boa. Treinadores que de fato e verdade despertavam em nós o nosso melhor. E assim nós devemos agir em todas as situações, nas relações de amizade, nas relações de convívio com os nossos amigos, com os nossos familiares. Ei, você precisa despertar em você o mais rápido possível esse dom de Deus na tua vida, antes que seja tarde demais. Ative um modo, sabe, eu quero ser tratado dessa maneira, então trate as pessoas também. Eu sempre eu sempre falo com os meus pastores e amigos que não precisa você levantar a voz para repreender alguém. Que você seja de fato e verdade um conselheiro, alguém que fale de uma maneira clara e que você tenha um planejamento claro para que as pessoas não fiquem até mesmo perdidas próximas de você. Então, seja um incentivador do seu filho. Passe um tempo com ele. Veja, mas meu filho gosta, mas passe um tempo com ele. E nós temos, aqui em casa, nós temos 3 filhos. E cada um tem uma personalidade. O do meio, o Emanuel, ele é muito técnico. Ele gosta de me explicar algumas coisas técnicas. E às vezes a gente está com a cabeça cansada, fez muita coisa ao decorrer do dia, e ele gosta de explicar as coisas dos jogos, ele é hábil em jogos eletrônicos, em questões de internet, algumas coisas, e ele gosta que a gente pare e fique ouvindo.
eu vejo que quando eu não ouço ele atentamente, ele fica chateado. Então a gente tem que dar um tempo para ele entender, para explicar. E aí, quando a gente dá orientação, ele fala, mas por quê? Mas me explique melhor. Então isso é a forma que a gente acaba participando daquele ambiente que ele gosta de viver, e a gente traz ele também para o nosso ambiente, para que ele possa crescer na graça e no entendimento. Já a Nicole, ela é mais a mais velha, né? Um pouquinho mais na dela, dentro das situações. Então, quando a gente fala, ela já absolve na hora, e aí vai organizar, vai fazer as coisas. E a pequenininha é elétrica. A pequenininha veio nessa fase agora dos elétricos no Brasil, então ela veio com a eletricidade bombando. Então, cada um deles tem uma personalidade e o mesmo pai e a mesma mãe para lidar com os três. Então, na verdade, o pai e a mãe são educadores, eles são, entre aspas, psicólogos, pastores, são, quando precisa, medicamos as nossas crianças, oramos, temos que ativar o modo exploração, turismo, aí tem que ir passear, e vai num shopping, tem que dar um banho de piscina, e é o ofício, e não tem para onde correr. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque da fraqueza a gente tem que tirar força. Guarde isso no teu espírito. Da fraqueza nós tiramos força. E é ali que nós observamos que Deus é conosco. E quando isso termina, pastor? Não sabemos até que fase haverá essa fase de total atenção dos pais. Mas o acompanhamento dos pais, ele é até o último dia que ficarmos aqui na Terra. Mesmo depois de casar, constitui-se uma família, mas os pais ficam de referência. Mas, mesmo que você esteja fraco, passando por um momento difícil, procure tirar forças para o seu marido, para sua esposa, para sua família, e você vai tirar essa força em Deus. Porque quando você está ligado em Deus, diga o fraco, eu sou forte. Amém? Eu quero fazer uma oração por você e eu creio que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas eu creio que Deus é fiel para transformar toda situação complexa na sua vida em uma oportunidade para que você viva a plenitude dele na terra. Deixa eu, antes de fazer a oração, fazer um apelo para você. Hoje é quinta-feira, muita gente se esqueceu, lembrou-se aí das coisas da carne, se esqueceram de fortalecer o propósito de Neemias. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Se você ainda não contribuiu com esta obra aqui no Nordeste, é o tempo, doacoins@iigd.com.br. Não se esqueça da promessa que Deus te deu. Ele te chama, faça sua doação, envie o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Lembrando que sem o envio do comprovante, essa doação não poderá ser contabilizada para a IIGD Aracaju, Sergipe. E lembre-se, o Nordeste precisa de você. Uma certa feita, uma senhora mandou no WhatsApp: por que eu tenho que enviar um comprovante? Vocês querem saber quanto que eu estou doando? Não. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. E digo isso de coração, eu nem procuro saber quanto nem como, porque não sou eu que cuido dessa área, mas sou eu que desperta em você essa fé de ser uma pessoa generosa. Pois aqui em Sergipe nós estamos em um grande templo e graças a Deus, a membresia e a você que aqui nas redes sociais contribui com essa obra, fortalece esse projeto e tem a cada dia nos fortalecido para que a obra de Deus continue e avance nos 4 cantos aqui do nosso estado. Então, parabéns a você que sempre nos ajuda, que sempre nos incentiva.
e sempre, de fato e verdade, tem cooperado com essa obra. Eu creio que o Senhor tem firmado os teus passos, tá bom? Bom, gente, vamos fazer uma oração, vamos clamar aos céus. Eu creio que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, se mantenha na fé, se mantenha na graça, se mantenha no entendimento e que a presença de Deus ela seja gigantesca na sua vida para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa prosperar em meio às lutas que você tem passado. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Então oremos, porque operando Ele, ninguém impedirá. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. O Espírito Santo, ele se faz presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti acima de todas as coisas. Ei, Pai, que a Tua palavra se manifeste de forma excepcional, trazendo vida e vida com abundância. Ó Pai, nós priorizamos o Teu reino, porque o Teu reino, ele é, meu Pai, eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. E eu creio, ó Pai, que a Tua unção, ela se manifesta na vida de todos aqueles que confiam em Ti. Meu Pai, não nos deixes órfãos, porque o Senhor é Deus conosco acima de todas as coisas. Abençoe, prospere, ilumine, dê força, vigor, para que essa pessoa chegue mais longe debaixo da Tua presença. Olhe para esse que está desamparado, olhe para esse que está vivendo a bancarrota, olhe para esse que está passando pela pior fase da vida e entre com a Tua providência, meu Pai, para que em nome de Jesus o Teu Espírito prevaleça sobre a vida, sobre a casa e sobre a família e que toda ação maléfica do inferno caia por terra, suma, desapareça em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de todos esses que oram comigo agora e que eles recebam de Ti abundantemente mais. É a minha oração em nome de Jesus. E quem crê, digite abaixo amém, amém e amém também. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que você seja cheio do Espírito de Deus nessa quinta-feira. Escreva abaixo, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Ótima quinta, até amanhã, sexta-feira, estaremos pela manhã, clamando a Deus com você. Beijo no coração de todos, um forte abraço, fiquem na paz, fiquem na graça de Deus. Tchau, tchau.